Agora vamos falar sobre um outro assunto. Você que está em casa, que está preocupado com as chuvas, seja porque vai viajar, porque mora em área de risco, e aí são fenômenos que surgem que a gente nem sabe do que se trata. Por exemplo, um tal de um cavado sobre a costa leste do Nordeste continua provocando aí diversas mudanças nas condições do tempo, por exemplo, aqui em Salvador, com registro de chuvas intensas desde ontem. Vamos falar um pouquinho sobre esse assunto e também sobre as consequências desse fenômeno meteorológico aqui na capital baiana. Quem está comigo hoje é a Alana Matos. A Alana é coordenadora do Centro de Monitoramento de Alerta e de Alarme da Defesa Civil de Salvador. A gente vai falar também desses alarmes. Tudo bom, Alana? Seja bem-vinda. Boa tarde. Boa tarde. Muito obrigada. Para começar, vamos entender o que é isso, esse fenômeno cavado. O que é? O cavado, ele é um sistema que ele se forma ali no oceano, né, principalmente do lado leste, e ele adentra a cidade, formando uma perturbação nos ventos, e aí com todo o aquecimento que existe na nossa atmosfera, a chuva que está na nuvem cai pra gente. Continua, é basicamente é mais forte, isso. É mais intensa, é isso? E aí, dependendo da intensidade dela, da temperatura daquele momento, vai ser mais ou menos intenso, e aí vai depender do dia. Por conta desse fenômeno, essas chuvas que começaram ontem na capital baiana, como é que está aí a previsão para os próximos dias? Olha, a novidade e a parte boa é que o São João não deve chover. Essa chuva ela não deve perdurar até aí o período do São João. A partir de amanhã, quarta-feira, a gente já começa a observar um cenário melhor. Hoje já foi possível ver abertura de sol em alguns bairros, mas ainda chove bastante. A gente tem um mês que a gente espera de 237,6 milímetros e a gente já está com quase 240 em alguns bairros da cidade para o mês. E só esses 2 dias a gente já somou 138 milímetros de chuva na região de Palestina, por exemplo. Subúrbio ferroviário, as regiões somando acima de 100 milímetros de chuva. A gente teve um cavado bastante intenso que misturou também com a frente fria que passou na sexta-feira passada. Mas realmente a partir da tarde de amanhã esse cavado ele deixa de existir na cidade, ele perde a sua intensidade e a gente vai ter tempo mais firme com mais aberturas de sol. Muito bem. Agora o trabalho de monitoramento de vocês, ele segue intenso e segue com preocupação, porque mesmo com a diminuição da chuva, o solo ainda está encharcado. Então, assim, quais dicas você pode dar para a população que moram em área de risco, nessa região ali da Palestina, de Valéria, por exemplo, que a gente teve mais intensidade da chuva e desse fluxo aí pluviométrico? O solo está encharcado e um período é dessas chuvas, então por mais que essa intensidade ela diminua, a gente vai presenciar chuvas na madrugada, início da manhã, aquelas chuvas mais fracas e moderadas, o que aumenta ainda mais a necessidade de atenção dessas comunidades. Então a gente pede para que essas pessoas fiquem atentas e diz que o 99, não importa se é o feriado, se é ponto facultativo, se é final de semana ou São João, a Codesal e todo o sistema municipal da Prefeitura de Proteção e Defesa Civil estará de plantão 24 horas durante todos esses dias. Vai ter gente tanto nas sedes quanto de stand-by para agir de acordo com a necessidade que existir para a cidade. Quais são os menores sinais que a população tem que ficar alerta e já deve ligar? Se você mora em uma área, por exemplo, para risco de deslizamento de terra, observou qualquer cenário diferente naquele talude que você já conhece, afinal de contas você mora ali, você já está habituado, uma árvore que inclinou, um solo que desceu só um pouquinho, não vacile e não arrisque. Né? Porque a gente costuma, às vezes... banalizar, achar que é normal, que foi só um pouquinho. Tomar uma decisão ali naquele cenário e não precisa, porque a Codesal tem os técnicos que ele vai ao seu imóvel constatar o que de fato é que está acontecendo ali, identificar o risco e te orientar para seguir nos próximos passos de forma segura, que é a missão da Codesal, é a missão da Prefeitura e de todo o sistema municipal, é que as pessoas se mantenham seguras e vivas. Alana, tem o telefone e também tem um aplicativo, né, que a população pode utilizar para estar chamando a Codesal e tirando dúvidas? O nosso meio é através do 199. 199. As demandas são recepcionadas através do 199. Pronto. Vamos falar agora sobre esse alarme que soou aí no último sábado, né? Muitas pessoas ficaram pensando que foi algo da Codesal e aí a Prefeitura colocou ali na rede social, até foi uma forma leve, né, de comunicar o que aconteceu, mas foi uma nova postura, vamos dizer, do governo federal para, em caso de emergência, falar com todo o país em cidades que foram ali testadas naquele momento. Queria que você explicasse como é que funcionou, né, qual é essa participação da Codesal nesse trabalho e o que é que a população precisa ter aprendido com esse teste. O polêmico alarme, né, que a gente conversava há pouco.
A Codesal, ela já se comunica com a sociedade por diversos meios. Um deles é onde eu estou agora, que a gente utiliza muito as mídias para levar essas informações, e o SMS, para quem é cadastrado. E aí eu deixo já o adendo, se você não é, se cadastre, mande o seu CEP para o 4199, porque esse meio de comunicação, ele vai continuar funcionando. A gente vai continuar se comunicando através dos SMS. O que veio agora é uma novidade que já existe em algumas partes do Brasil, a exemplo do Sul e do Sudeste, que vai ser uma forma mais incisiva de comunicar com aquela população, principalmente com o modelo do alerta máximo, que é para emissão de som, que foi como ocorreu no teste. O teste não só apareceu a mensagem que travou o celular de todo mundo, que a proposta é essa, que se você tiver no Instagram ou tiver com o celular bloqueado, vai travar e você vai ter que ler a mensagem que está ali. Não é uma opção, você tem que ler. E ele vai emitir um som também, para que você entenda a gravidade daquele cenário. É um som muito parecido com os sons das nossas sirenes de evacuação, e quando acontecer, a partir do dia 18, já estará valendo para um cenário real. Então, quando acontecer, é porque, de fato, essas comunidades que estão sendo avisadas naquela tela de celular precisam se dirigir ao local seguro. Como você bem disse, é uma iniciativa do governo federal em parceria com os municípios, principalmente. Ótimo. Salvador já tem o seu plano de contingência e já tem os seus planos preventivos para acionamento de sirene. Vocês bem conhecem os nossos níveis, como, por exemplo, de observação, atenção, alerta e alerta máximo. O nosso alerta máximo é o nível que a gente orienta e direciona para fazer essa evacuação. Isso não vai mudar. Os nossos níveis continuarão os mesmos e a gente vai continuar fazendo essa ação de acordo com os nossos protocolos. Então, é uma plataforma que, apesar de ser desenvolvida no domínio do governo federal, mas Salvador, por ter vai poder utilizar dentro dos seus próprios critérios. É uma informação que leva mais conforto à população, inclusive, que já confia no nosso trabalho e acredita que a gente sabe no que está fazendo. Ok. Alana, muito obrigada pela sua presença aqui. Mande lá o nosso abraço, nosso desejo de bom trabalho. Ele que é muito dedicado, Sóstenes, que também está ali sempre disponível para ouvir a imprensa e ouvir a nossa TV Alba. Obrigada e bom trabalho para vocês. Eu que agradeço. Obrigada. Vamos para o intervalo.